positivo do perdão e os companheiros de nossa intimidade, quando o suco adocicado da confiança nos azeda o coração. Isso acontece porque geralmente as mágoas mais profundas, vinculadas uns aos outros, na esteira da convivência. Quando adoecerem, no intercâmbio com determinados amigos, que segundo a nossa opinião pessoal, curam em nossos opositores, com sinceridade. Não se resume a questões de lábios, mas que afetam os mais íntimos mecanismos do sentimento. Demos-nos pressa em reconhecer que as criaturas pertencem a Deus e não a nós. E também temos erros a corrigir e reajustes em andamento. E não é justo retê-las em nossos pontos de vista, onde estão, qual nos acontece, sob os desígnios da divina sabedoria, que mais convém a cada um, nas trilhas do burilamento e do progresso. Em seguida, recordemos as bênçãos de que semelhantes criadoras... vou começar de novo. Em seguida, recordemos as bênçãos de que semelhantes criaturas nos terão enriquecido no passado e conservemo-las em nosso culto de gratidão, conforme a vida nos preceitua. Lembremos-nos também de que Deus já lhes terá concedido novas oportunidades de ação e elevação em outros setores de serviço, que será desarrozado de nossa parte manter processos de queixa contra elas no tribunal da vida, quando o próprio Deus não nos sonega amor e confiança. Quando te entregares realmente a Deus entregando os teus adversários como autênticos irmãos teus, tão necessitados do amparo divino quanto nós mesmos, penetrarás a verdadeira significação da palavra do Cristo. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Reconciliando-se com a vida e com a tua própria alma. Então, saberás oscular, beijar de novo a face de quem te ofendeu. Encontrará Deus contigo e te dirá com a mais pura alegria no coração: bendito sejas. Eita. Quer comentar alguma coisa? Então vamos lá para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, as possibilidades das suas irradiações de amor e ternura por todos nós, sempre nos estimulando a amar mais, a perdoar mais, a percebermos como somos criaturas de Deus, que temos que amar a Deus e toda a sua obra e compreender como todos nós estamos em marcha, em dificuldade, com todo o campo dos sentimentos, que todos nós ainda não nos reconhecemos no dia a dia. E vamos nos conhecendo à medida que as tarefas e os empecilhos e os problemas vão nos chamando a nossa atenção. Todos nós, sem exceção, Senhor, pedimos a tua ajuda, o teu amparo, para dinamizar, Senhor, no nosso íntimo, no nosso mundo íntimo, as energias necessárias da confiança, da renovação, da confiança plena que o futuro que nos aguarda é sempre melhor do que o passado equivocado. Pedimos, Senhor, forças nessa caminhada para que possamos sempre agir melhor segundo os seus desígnios de amor e paz, e não nosso ponto de vista, a maioria das vezes, obtuso, refratário, egoísta. Dai-nos força, Senhor, para que possamos sempre nos debruçar em ação máxima para o próximo. Pedimos a tua inspiração em todos os momentos.
ainda equivocados que somos, vacilantes, pedimos a tua vibração de amor e carinho possa penetrar cada vez mais no nosso mundo íntimo, hoje e sempre. E assim damos por iniciada a reunião da noite do estudo do Livro dos Médiuns. Que assim seja, graças a Deus. Quase que eu falei a reunião do estudo do sistematizado. Doidinho hoje. Desculpa aí. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar agora a tela com vocês e vamos de novo ao estudo. Então vamos de novo aqui ao estudo. Então nós lembramos, só para uma recapitular, né? Eu sei que é chato, estou sendo chato em recapitular isso novamente. Item 14, resumo de tudo que foi exposto, especialmente do capítulo 1 e 2. Todos os fenômenos espíritas se baseiam na existência da alma, sobrevivência ao corpo e a manifestação daquele que sobreviveu ao corpo atuando ao nosso derredor. Lembremos que isso ocorre em ambas as direções. Espíritos bondosos, prodigiosos, que foram justamente chamados para agir em nome do Pai para o nosso progresso, chamados espíritos que são guardiões, ou anjos da guarda, ou como quiser chamar, mas espíritos que estão ligados a nós, individualmente. Não tem uma alma ligada nesse planeta que não tenha outra alma amparando, colocando pensamentos reconciliadores, transformadores, e ao mesmo tempo, é claro, quando nós entramos no azedume das nossas emoções, estamos mudando a frequência de uma frequência de alta frequência para baixíssima frequência, que é a frequência dos equívocos, da raiva, do ódio, enfim. E ao mesmo tempo o fenômeno ocorre, né? Ocorre a manifestação daqueles que estão se animando nessas ações. Tudo se fundamenta na lei da natureza. Ok? Porque não se lhe conhece a causa, muitos acreditam que o espiritismo deve aceitar tudo que alguém chama de sobrenatural. Olha, aconteceu um ruído ali. Olha, aconteceu uma materialização não sei aonde. Não dá para simplesmente sair afirmando o que é, o que não é, sem estudar o caso. É isso que Kardec destaca com muito cautela e cuidado. Entre os fatos qualificados como sobrenaturais, já compreendemos que não é sempre que o espiritismo vai dar crédito. Inclusive, ao contrário, identifica o que é superstição e o que não é. Como eu já lembrei aqui, né, diversas pessoas já me abordaram, sabiam que eu era espírita, vinham me perguntar, mas vem cá, já que você é espírita, me explica uma coisa, o que é esse negócio aí de botar ferradura atrás da porta, usar pé de coelho? E eu fiquei assim, desculpa, eu nunca usei ferradura, eu não sei o que é isso, nem sei o que é pé de coelho. Uso o pé de coelho para quê? Para cozinhar? Mas eu juro por Deus que foi uma pergunta genuína e a pessoa achou que eu estava falando de deboche. Mas não era, realmente ninguém tem esse hábito, nunca tivemos esse hábito, então eu não sabia nem do que se tratava. Mas, com certeza, é uma crença supersticiosa, que aquilo vai dar mais sorte. Como se a sorte da vida material tivesse alguma coisa a ver com você fazer algo mirabolante escondido e não você construir recursos para o futuro. É muito estranho esse tipo de comportamento. Como se eu botasse uma ferradura atrás da porta ou pegasse um pezinho de coelho e ficasse alisando, eu fosse me tornar um grande escritor, um grande músico ou um grande profissional em alguma área. Qualquer uma dessas atividades requer várias e várias encarnações. Não existe essa questão de fulano é tão bom em matemática. Ele estala o dedo e entende aquilo ali, ele percebe, mas às vezes ele está estudando aquilo ali há 1000 anos, há 2000 anos. E quantos físicos e grandes espíritos foram chamados para a Terra para auxiliar no progresso da Terra, que eles são de outros orbes.
e reencarnaram aqui para auxiliar o progresso. Né? Por exemplo, Nikola Tesla, o criador do princípio do motor, a corrente alternada, motor, gerador, tudo que nós temos funcionando hoje numa casa é devido a Nikola Tesla. O próprio Albert Einstein falou isso uma vez numa reportagem, né? Perguntaram a Albert Einstein, como você se sente? Aliás, me diga como que é ser o homem mais inteligente do mundo. E aí ele pega e fala, olha, acho melhor você perguntar a Nikola Tesla. Ele é o homem mais inteligente do mundo. Ele reconhecer isso é impressionante. E Nikola Tesla cansava de falar, né? Em diversos momentos ele falava que ele via a máquina funcionando do lado dele. Ele tinha muita mediunidade. Ele via a máquina funcionando e ele pegava, saía desenhando, olhando para a máquina. E desenhava aquela máquina toda, mas ele estava preparado para receber aquela contribuição, porque ele conseguiria raciocinar aquela visão que ele estava tendo sobre as máquinas. Então não adianta só mostrar a máquina para qualquer pessoa. Então temos que compreender isso, temos que estar preparados, capacitados no decorrer das diversas situações da vida. O Espiritismo, de modo algum, vamos só ler o que está destacado em amarelo para a gente ser mais rápido. O Espiritismo, de modo algum, dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas, de forma alguma, já falamos isso. Julgar do Espiritismo pelos fatos que ele não admite é uma prova de ignorância. Você não entender a lógica do Espiritismo e falar, pô, o Espiritismo não admite isso. O Espiritismo não admite aquilo. Por exemplo, como já foi abordado lá embaixo. Como vamos admitir, por exemplo, no Velho Testamento, alguém falar que fez com que o Sol parasse de girar em relação à Terra? Ou, ao contrário, né? A Terra parar de girar em relação à sua própria rotação. Não existe hoje ninguém na face da Terra, nem mesmo Cristo, fez nada assim mirabolante, contrário à natureza da Terra. Então, o Espiritismo não vai admitir fatos por acreditar no sobrenatural. Não é assim que funciona, é justamente o oposto. Então, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia. E demanda de todos nós estudar, perseverar, se aprofundar. Temos que lembrar, aconteceu isso quando Chico Xavier estava psicografando, se eu não me engano, um dos romances. Não, desculpa, minto. Não foi um dos romances. Quando o Chico estava psicografando o livro Paulo e Estevão, houve uma reunião com Paulo de Tarso para estudar alguns trechos da Carta do Cristo. Porque o que ele estava redigindo, as cartas de Paulo, não são de Paulo, né? Ganhou o nome de Paulo porque ficou como assinatura dele como personagem de cidadania romana. Né? E aí ficou com o nome dele, Cartas de Paulo de Tarso. Nem sequer esse é o nome dele. O nome dele que ele gostava de usar era Saulo. Mas ele sempre admitiu e deixou claro que eram basicamente comunicações mediúnicas. Era do próprio Cristo. Informações que eram repassadas e chegava para todos da Terra. Reconhecer e reconhecer. E especialmente aquele povo que estava ainda saindo das algemas do exílio. Estavam exilados aqui na Terra. Perderam todas aquelas possibilidades da estrela distante onde eles viviam, 43 mil anos-luz daqui. Então, o que acontece? Quando a gente percebe que Paulo foi fazer um estudo e Emmanuel pediu para ter uma vaga para assistir a explicação de Paulo, aí você fica assim, caramba, eles estão estudando a mesma epístola, ou seja, a mesma carta, os mesmos versículos. Emmanuel quis estar lá pessoalmente presente, tentando conseguir uma vaguinha. E outros também, desesperados por uma vaguinha. Até o espírito Neio Lúcio depois se comunica que conseguiu também a vaga e pôde ver de forma distante Saulo, né? Saulo de Tarso. E aí você fica assim, poxa, que coisa incrível. Mas ninguém para perguntar assim, se perguntar, cara, eles têm uma compreensão já tão profunda, escrevem tão bem sobre o assunto, como é que eles podem estar estudando ainda mais? Porque no nosso imaginário popular, e no nosso imaginário de nível moral que nos encontramos, nós acreditamos que nós estudamos até o nível X e dali é só planador, é só planar e voar. Céu de brigadeiro. Tem que fazer mais esforço nenhum. Acabou. Não tem isso.
é eternamente aprender, é eternamente crescer. Se Deus é infinito em sabedoria, a marcha será infinita. A gente não pode imaginar o contrário. Então você vê, e parou a comunicação, né? Emmanuel parou a comunicação do livro Paulo e Estevão e depois de X tempo retornou. Ou seja, não foi 20 minutinhos não, de conversa, nem 1h30. Levou dias. O curso, o treinamento intensivo, o intensivão, levaram dias da Terra. Eu digo dias da Terra porque se você sair da Terra, do planeta Terra, não existe a contagem de tempo, horas, né? Horas tem a ver com a rotação da Terra. Se ele pensar na rotação, por exemplo, de Júpiter, de Plutão, depende de cada planeta, de cada ciclo. Cada ciclo dá um tempo diferente. Então, nossa unidade de tempo está atrelada à rotação do planeta. Mas por que você está falando isso tudo? Conversa de doido, maluco? Não, não é conversa de doido, maluco. Por quê? Porque a gente precisa se aprofundar, cada vez conhecer mais. Senão, se a gente não estuda cada vez mais e se aprofunda cada vez mais, nós perdemos certos paradigmas. Não, Deus é infinita sabedoria e infinito amor. Nada acontece comigo se não for para o meu princípio de progresso. Então, nós temos que perceber tudo que está nessa lógica, nesse fundamento, e ele se expande em zonas cada vez mais complexas. Então, por isso que estou dando essa volta toda para poder comentar sobre isso. Perseverar e se aprofundar no estudo. Todo médium é o principal cidadão daqui a 10 mil anos. Daqui a 10, 20 mil anos, a maior parte da civilização vai estar exercendo mediunidade intensa continuamente. Esse que é o problema. Né? Seremos todos assim, né? Sem dúvida. Ele prossegue. Tudo tenho visto, estudado e aprofundado com a paciência e perseverança de um observador consciencioso. Aqui ele está falando justamente como analisar, como que a pessoa externa ao espiritismo deveria se aprofundar primeiro antes de causar ou criar críticas. O mesmo ele está falando em relação a nós espíritas. Por vezes nós nos aprofundamos e não usamos toda a retórica e toda a base do espiritismo. Aí criticamos outras religiões, criticamos certas condutas, criticamos certos tipos de ações e reações dos outros. Mas a gente já sabe que todo mundo está matriculado na evolução moral, na escala moral de evolução. Temos que ter muita cautela como que nós produzimos a crítica. Você sabe como foi o lar dele quando era criança? Você sabe como ele foi criado? Porque ele está falando aqui no sentido oposto, de como que as pessoas comentam e percebem o espiritismo. Mas e o espírita, já bem consciente e bem estudado? Como que ele pensa, age e reage para com os outros? Porque é assim que o espírito desencarnado observa o nosso pensamento. Olha lá, ele tanto estudou, e olha como é que está o pensamento dele. Está zangado, está com azedume, está chateado, não quer se esforçar e se imolar por ninguém. A não ser que ele escolha esse alguém, quando a escolha é tirada dele, fica zangado, fica chateado. Então, parece que o capítulo está sendo escrito para quem é externo ao espiritismo. A gente tem que entender o contrário. E quando for o espírita já bem consciente, como que ele vai estar agindo diferente? Como que ele vai estar criando a linha de pensamento de forma diferente? Será que quando alguém chegar para se manifestar numa mesa mediúnica e ele perceber que a pessoa está revoltada por causa de alguma coisa que ele acha que a pessoa devia tratar de maneira bem mais simples, é uma crítica. Temos que ter cuidado com o nosso pensamento, porque o nosso pensamento está sendo observado, está sendo sentido. O nosso pensamento produz energias fora do corpo físico. Essas energias chegam até esses irmãos. Então, para a gente não ficar dando trabalho na mesa mediúnica, para sermos isolados, isolar a nossa manipulação com o pensamento nessa semi-matéria, temos que ser muito criteriosos com o que estamos pensando na hora da reunião, especificamente com relação à crítica. Porque parece que está falando aqui fundamentalmente crítica em relação ao espiritismo. Não é, não. É crítica em relação a nós também espíritas, para com quem não é espírita, para quem não conhece as verdades. Não podemos induzir pensamentos de cisânia, né? de contradição. Né?
Então, já avançamos igualmente. O item 15, falamos sobre o milagre, entendemos o que ele quer dizer com milagre, como que ficou difícil no passado e hoje no presente entender a palavra milagre, já que no passado nós entendíamos, e pela gênese, né, pela origem da palavra, pela etimologia da palavra, né, o estudo da origem da palavra, o termo milagre era algo extraordinário, uma coisa admirável de se ver. Não era nada ligado a Deus. As pessoas com. Houve uma apropriação indébita, vamos dizer assim, né? E assimilou esse vocábulo, né? Pegou milagre e passou a ser entendido como o quê? Um ato, um poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Ó, se alguma coisa foi feita contra a luz da natureza ou ao que você entende como natureza, isso foi o poder divino. E se você achou que foi maléfico, que foi alguma coisa que pode ter sido um grande mal, você vai dizer que foi alguma coisa de algum poder maléfico. É essa sensação que Kardec quer que cada um dos espíritas tirem de dentro de si. Não anime mais esse tipo de sentimento. Não faz sentido algum. Ou seja, tudo que tem no planeta Terra segue leis universais. Deus criou leis universais e toda manifestação da obra de Deus, mesmo por intermédio de grandes pensadores, como o próprio Cristo, porque nós estamos aqui hoje no corpo físico, vivendo a vida material, basicamente dentro de um projeto do Cristo. O projeto mental do Cristo é todo esse planeta. Estamos vivendo dentro do projeto dele. Esse que é o ponto dramático. Que a gente ainda não conseguiu perceber a grandiosidade de tudo. Então, quando ele ajudou a construir esse planeta, ele tem condições de manipular o fluido cósmico universal. Ele não pode produzir o fluido cósmico universal. Só quem pode é Deus. É assim que a gente recebeu essa informação. Mas ele pode manipulá-lo e dar lógica para ele, dar constituições para ele, seguindo leis universais, leis que possam estar totalmente interligadas com o Pai. É essa situação que a gente vivencia hoje. Então essas leis naturais, elas não são derrogadas, elas não são destruídas. Não entra em modo de pause e aí acontece um fenômeno, não ocorre isso. Ocorre que existe uma parte do que a gente chama de natural que a gente não compreende. Então, passado isso, a gente inicia o novo item, o item 16, ok? Então já fechamos lá aquela ideia do miraculoso, sobrenatural, e agora vamos aos fenômenos, propriamente ditos, fenômenos espíritas. Alguém quer ler? Senão só eu que fico falando direto. Então vou ficar falando direto. Não tem problema não. Posso ler. Pode ler? Então lê pra gente aí. O tamanho da letra tá bom pra todo mundo? Eu posso aumentar o tamanho da letra aqui. Assim, tá bom. Então vamos lá. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, tiveram que passar por prodígios. Ora, como os céticos, os descrentes, os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível, desde que não a compreendam. De todos os fatos considerados prodigiosos, fazem objeto de suas zombarias. Por isso que a religião conta grande número de fatos desse gênero. Não creem na religião, e daí a incredulidade, a descrença absoluta. Daí a incredulidade absoluta, o passo é curto. Explicando a maior parte deles, o espiritismo lhes assina uma razão de ser. Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que, por perderem o caráter de miraculosos, não deixam, contudo, de ser extraordinários.
E Deus não fica sendo menor nem menos poderoso, por não haver derrogado suas leis. De quantas graçolas, brincadeiras, não foi objeto o fato de São Cupertino se erguer nos ares. Ora, a suspensão etérea dos corpos graves é um fenômeno que a lei espírita explica. Fomos dele testemunha ocular. E o Sr. Home, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Então, como a gente pôde observar, né, dos fenômenos espíritas, à medida que passamos a conhecer melhor, igual como ele comenta aqui, sobre os fenômenos magnéticos ou os fenômenos elétricos, de uma forma geral, quando todos viviam, por exemplo, na era de luz de vela, ou lampião, ou tinha que usar óleo de baleia para ser combustível, para acender uma luz à noite, para caminhar onde fosse, havia uma dificuldade muito grande de ter acesso à energia em termos de luz, né? Energia eletromagnética, compactuada com o princípio da luz visível, ficava muito difícil. Você tinha que queimar algum combustível, tinha que queimar algo para ter luz. Imagina se alguém falasse em 1600 e pouco, em 1500, olha, isso aqui é uma lâmpada. Se eu energizar isso aqui, ela vai acender e vai iluminar. Mas vamos ter que passar uma corrente elétrica por esses dois condutores aqui e vai ocorrer a luz. Primeiro que todo mundo ia morrer de rir de você. Ninguém iria acreditar. Iriam debochar, iam falar que não tem sentido, iriam zombar. Seria motivo de escárnio, de piada. E engraçado, recentemente algumas pesquisas e descobertas arqueológicas observaram que os egípcios tinham uns vasos, parecia um vaso de moringa, né? Mas bem grande, tinha 1 metro de altura. E aí quando foram cortar esse vaso para ver o que tinha dentro, porque na verdade um deles quebrou, estava muito destruído e quebrou, foram observar que tinha uma espécie de um pino de cobre dentro dele. E o outro de carvão. Então tinha um material binário ali dentro. O que eles perceberam? Que os egípcios conheciam o princípio da pilha. Eles manipulavam energia elétrica. Eles só não tinham autorização de deixar essa tecnologia para a civilização. Não era o momento. Olha que coisa impressionante. Então, assim, tudo que você for falar de algo que é uma lei natural e que é uma relação natural, e de repente a pessoa não só não vai acreditar, como vai tratar com zombaria. E todo e qualquer fenômeno que ocorre do ponto de vista de fé e de prodígios, a pessoa acaba atrelando e usando esse princípio de zombarias para todas as coisas. E por isso que ele comenta, tem pessoas que associam esse raciocínio para tudo e chega ao ponto de viver o quê? O passo da incredulidade em tudo. Não acredita em mais nada. Não acredita em mais nada. A pessoa prefere não acreditar em nada. E só acreditar no que ele enxerga, no que ele toca, no que ele sente. Mas ele também não se nega que tem hora que ele vê alguma coisa que não estava lá, que ele sente um arrepio, uma sensação estranha em um certo momento. Ele percebe algumas coisas, mas ainda não admite. Então é isso que nós temos que compreender. O Espiritismo ele veio também com a função de unir a ciência da Terra, a ciência constituída, com a própria religião. Então é isso que ele vem colocando para todos nós. Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que, por perderem o caráter de miraculoso, não deixam, contudo, de ser extraordinários, e que Deus não fica sendo menor, nem menos poderoso. Porque numa época as pessoas diziam o seguinte, olha lá, o ser humano finalmente teve a capacidade de produzir a própria luz.
chega a ser uma piada, né? Você usa recursos de matérias que você não pode produzir. Você não pode produzir matéria. Você só pode ajudar a transformá-la. E aquele princípio físico, aquelas leis naturais do magnetismo, do campo elétrico em relação, campo magnético em relação a um fio, um condutor elétrico, produzir força. E produzindo força, você produzir energia elétrica, o princípio do motor elétrico e do gerador elétrico, são leis naturais. E existem com certeza outras leis naturais que nós não compreendemos. Quem lembrar do livro Nosso Lar e tantos outros livros da série espírita de André Luiz, onde há uma descrição clara de diversos aparelhos e equipamentos fora do corpo físico, vários irmãos falam, olha, o psicoscópio, que utiliza o princípio do raio gama, ele fala em detalhes, só falta ele falar assim, ó, gente, é assim que funciona, faz aí. Vai chegar um dia na Terra. Vão se desenvolver isso na Terra. Por enquanto, com certeza não pode, porque estaremos usando para o mal. Mas imagina, você passar um psicoscópio em você mesmo e perceber, puxa vida, eu achava que eu não estava zangado e tô. Eu achava que esses sentimentos assim, 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 assado, que eu achava que eu não tinha, eu tenho. Olha aqui, ó, olha o resquício. Mas certamente destruiríamos esse aparelho. Porque ele estaria botando em evidência o que nós temos que trabalhar e transformar. Mas vai chegar esse ponto, esse aparelho vai chegar na Terra. Esse irmão comenta isso pra gente, uma dessas obras. O psicoscópio vai chegar na Terra. Vai chegar ao ponto, vamos chegar a esse ponto. Então, deixa de ser... Deus não está anulando, não existe anulação, a derrogação, né? Não está sendo anulado. Então, Deus não fica menor, nem menos poderoso, por não haver derrogado uma de suas leis. Ué, como é que ele cria uma lei geral, um princípio geral, e ele mesmo não pode desligar essa lei? Mas não tem sentido, porque ele vai criar uma lei para depois ficar desligando. Se ele é infinita sabedoria. A diferença da infinita sabedoria é que a lei dele não precisa de evoluir. É o contrário. É o raciocínio humano que precisa evoluir. As leis humanas da Terra é que evoluem com o tempo. As leis de Deus não. Elas são eternas e imutáveis. Não se modificam. Então, o que está querendo dizer com isso? Inclusive com relação a São Cupertino. Existiu não apenas São Cupertino, mas existiu também um outro personagem famoso na Índia, em que ele se apoiava com apenas um dedo em um pedaço de madeira e flutuava. Hoje virou escárnio, motivo de brincadeiras. Diversos grupos que promovem shows, observa que tem pessoas que fixam isso no chão, né, com encaixe. Tem um arame, né, um elemento de aço que passa pela madeira e que faz uma cadeirinha para a pessoa se sentar. Mas fora isso, os enganadores, os que estão usando para brincar e tudo mais, o fenômeno de você volitar, ou seja, sair do chão, sair do chão mesmo, fisicamente falando, o corpo físico se elevar, Kardec comenta, ele viu, inclusive com o Sr. Home, viu várias vezes. E Kardec não fica olhando de longe, ele chega lá perto, analisa, observa, vê que não tem cabo, não tem nada sustentando a pessoa. Então, o que ele descobriu mais lá na frente, vamos descobrir isso também, é a manipulação de fluidos. E que esses fluidos é que equilibra o peso daquela pessoa. Eita, perdi a conexão de rede. Calma aí. Então Kardec ele vai observar isso aqui e vai estudar esses fenômenos à luz das leis naturais. À luz das leis naturais. Ok? Então, prosseguindo, vamos lá. Item 17. Pode ler pra gente então, Sandra? Posso sim. Por favor. Entre os deste gênero, devem figurar na primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. A de Salete, sobre a qual divergem as opiniões no seio do próprio clero, nada tem para nós de insólita. Certamente, não podemos afirmar que o fato se deu, porque não temos disso prova material. Mas consideramo-lo possível,
atendendo a que conhecemos milhares de outros análogos recentemente ocorridos. Damos-lhes crédito não só porque lhes verificamos a realidade, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Quem se reportar à teoria que adiante expomos das aparições, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos, que só parecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Então, só para destacar, né, esse fenômeno que ele está comentando, que várias personalidades da Igreja Católica, Apostólica, Romana, comentou a aparição em diversos momentos dessa personagem, essa Salete, e ela já havia desencarnado. Então, embora a opinião de diversas pessoas do clero achava isso insólito, ou seja, improvável, o Espiritismo deixa claro, não é improvável. Tanto não é improvável que já foi observado inúmeras vezes, que é o fenômeno de aparição, né? O espírito ter a permissão, a autorização, temos que entender que existem regras, não é bagunça, existem regras gerais para isso, esses irmãos poderem aparecer para alguém, aparição. Então, a aparição não necessariamente aconteceu uma comunicação, às vezes não trouxe uma mensagem, não falou uma frase, só apareceu, sorriu, deu um tchauzinho e não apareceu mais. Então, por que o Espiritismo não chega, por que Kardec não chega e fala, eu tenho certeza que isso aconteceu? Esse que é o ponto-chave desse estudo, especificamente nesse capítulo. Por que Kardec não fala? Certamente podemos afirmar que o fato se deu. Porque ele não consegue ter uma prova material. Ele não pode acreditar que aquelas pessoas, só porque elas estão dizendo que viram, se realmente viu. Se a pessoa estiver mentindo. Mas ela foi uma testemunha ocular, mas ela é uma testemunha ocular de um fenômeno onde ela deposita aquela confiança em certos fenômenos e cria uma série de algo de mistificador e de sobrenatural e de maravilhoso, e ela quer dizer que viu, e outros também que disseram que de repente nem viram, vão afirmar que viram. Então ele não vai sair afirmando que o fenômeno ocorreu, mas ele diz o contrário, que sim, há sim a possibilidade de ocorrer porque você conhece o fenômeno, como ela se produz. Porque Kardec já presenciou outros desses fenômenos. Mas essa aparição, alguém me ajuda aqui, deixa eu tentar pegar aqui no... Fui eu. Pode perguntar. Essas aparições. Sim. Essa aparição, Tozelli, sim. Qualquer um, né, sem ser médium vidente, viu com o espírito. Então, aí Kardec lá na frente, a gente vai estudar isso bem em detalhe, bem devagar. Uma coisa é a questão da chamada vidência mediúnica. Vidência mediúnica é algo ligado à mediunidade, ok? Aqui nós estamos falando de aparição. A pessoa aparece andando como se estivesse de corpo vivo. Você não vê diferença nenhuma. É aparição mesmo. Então, por exemplo, quando Jesus... Esse é um dos marcos históricos que é a aparição do próprio Cristo. Vamos chamar de aparição. Embora a gente chame também igualmente de ressurreição, né? Embora a palavra ressurreição, segundo o conceito hebraico mais antigo, tenha uma profundidade simbólica maior, mas vamos tratar aqui como aparição. Chegou ao ponto de, além dos 12 discípulos, além dos discípulos, dos apóstolos do Cristo, estarem diretamente em contato com ele, observaram ele de perto, mais de 50 outras pessoas observaram Cristo. É disso que a gente tem que perceber do que a gente está falando. Quando Jesus foi narrado que ele foi observado, foi dado crédito na aparição do Cristo, não por causa dos discípulos, porque eles se juntaram e falaram, nós vimos o Cristo sim. Não foi por isso. O incrível foram pessoas que não tinham nem a menor ligação com Cristo, mais de 50.
Mais de 50 pessoas têm documentos com diversas cópias, eles afirmando, eu vi, ele estava andando, era Jesus de Nazaré, eu tenho certeza. É essa a questão. Inclusive pessoas que eram contrárias ao Cristo viram o Cristo andando. Então deixou claro, não tem morte, acabou. A morte está abolida. O acabar da vida fisiológica, a vida biológica, não é a cessação da vida. Isso foi um marco, foi um grande marco de uma forma geral. Existe algo além daquela morte, né, do corpo físico. Então, nós vamos começar a entender que Kardec foi muito criterioso. Ele começou a criar e delinear em detalhes cada um desses fenômenos. Por exemplo, pode ocorrer de uma certa pessoa perceber um fenômeno e o fenômeno ser puramente anímico. Ou seja, a capacidade da alma dela de perceber algo. Não há nenhum demérito nisso, muito pelo contrário. É a capacidade dela. Ela conseguiu assimilar, a alma dela consegue perceber certos fenômenos que a maioria das pessoas não percebem. Mas nesse caso da aparição, a aparição é incontestável. Todos vão ver, sem exceção. Então, todas as reuniões que ocorreram, por exemplo, de materialização, é um processo que a gente poderia chamar de aparição. A gente já conhece o fenômeno. Tem que haver algum médio de efeito físico. Alguém tem que doar fluido, ectoplasma. A gente vai chegar nesse ponto. Mas o que está querendo dizer? Por conhecer o mecanismo, você acredita que a aparição realmente ocorreu. Mas você não pode confirmar que aquela aparição, que aquele determinado grupo que está orientado, sabe lá por quem ou por quê, de se associar e dizer que a aparição ocorreu. Entendeu? É nesse sentido que ele está querendo dizer aqui. Ou seja, como nós compreendemos, como Kardec, né? A gente vai entender isso no livro dos médiuns. Sabemos perfeitamente de que maneira se produz o fenômeno, ele tem condição de dizer que, olha, pode ser que sim, que tenha sido uma aparição. E essa aparição no meio católico ficou muito famosa na época, né? 1800 e pouco, ficou muito famosa porque ocorreram diversas vezes em diversos lugares. Não foi uma vez só. Então eu vou continuar aqui a leitura. Quanto à personagem que se apresentou na Salete, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Aqui Kardec dá um banho, né? Kardec aqui no começo está abrindo nossos olhos. Não é porque você está vendo alguém com aparência, sei lá, vamos supor que você conhece de cabeça a imagem de uma pessoa conhecida. Sei lá, um cantor conhecido, o cantor desencarnou. Não é porque alguém aparece pelo fenômeno de materialização, nesse fenômeno de aparição, como o Kardec está chamando. Não é porque a pessoa aparece que você vai acreditar que é aquela pessoa. Ou seja, aquela roupagem perispiritual que é maleável, que é moldável, está aparecendo. Mas quem disse que é aquela pessoa? Esse é o ponto dramático. Então ele comenta, quanto a personagem que se apresentou na Salete, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Como é que você vai demonstrar a identidade dessa pessoa? Nesse sentido, só pela aparência física? Ué, esse outro espírito desencarnado, com a capacidade de manipular esses fluidos, se autoconfigurou com essa forma para nos enganar, para nos iludir. Então Kardec desde o começo está deixando claro, olha, presta atenção nesse aspecto. Pode ser que a pessoa... Quantas pessoas chegaram a falar assim, em mesa mediúnica? Aqui quem está falando é Jesus. Aí todo mundo, nossa, Jesus está se comunicando. E todo mundo ouve, escuta, se emociona. Aí daqui a pouco a pessoa, mas Jesus, por que você está falando isso? Isso está estranho que você está falando. Aliás, você é Jesus do quê? Não, Jesus de Iracema de José Juvelino da Silva. Ah, você não é Jesus de Nazaré, não? Não, meu último nome foi Jesus. Mas meu sobrenome era outro, não era de Nazaré, não. Por que vocês estão achando que é de Nazaré? Isso aconteceu com diversas pessoas, né, que foram, sem querer, enganadas pela sua própria capacidade de querer acreditar. O próprio Eurípides Barçanufo foi uma vez reconhecido em uma casa espírita. Uma pessoa lá chegou a se comunicar, falando, qual é o seu nome? Eurípides.
E aí todo mundo, nossa, deve ser Eurípides Barçanufo. Vamos fazer perguntas para ele, todo mundo perguntando. E sabe como é que funciona, né? Igual brasileiro. Você chega em São Paulo, você está perdido, ou em Rio de Janeiro, você está perdido, o que você pergunta? Como é que chega em tal lugar, o cara? Olha, você vira à esquerda, vira à direita, o cara não sabe como chega naquele lugar, mas ele vai dizer que sabe. Ele tem vergonha de falar, olha, desculpa, eu não sei como te informar, como chega lá. Ele quer te agradar. Então o desencarnado também faz isso, ele quer te agradar. Você quer acreditar que ele é Eurípides Barçanufo, ele vai sair. Você está fazendo pergunta, ele está... Aí uma vez uma pessoa, sabendo disso, que Eurípides Barçanufo está se comunicando numa casa espírita, foi até lá. E chegou lá e começou a perguntar, ei, Eurípides, Aí começou a ver que estava dando umas respostas meio esquisitas. Porque aquela pessoa que estudou a biografia de Eurípides Barçanufo saberia que ele não falaria aquele monte de impropérios. E pegou assim, mas vem cá, você não tem vergonha não de ficar se passando por Eurípides Barçanufo? Aí ele, quem é esse homem? Não, eu sou Eurípides Juscelino da Silva. O cara não era Eurípides Barçanufo. Como é que você vai atestar só porque é o primeiro nome, entendeu? Esse é o perigo do primeiro nome. Então o mesmo acontece aqui. Não é porque você viu uma aparição que você vai ter certeza que é aquela pessoa. Nossa, eu tô vendo com aquele formato físico, aquela pessoa, e é igualzinha a fulana. Ah, mas quem disse que é aquela pessoa? É isso que está querendo dizer. A sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. Quanto ao mais, escapa a nossa competência. Não tem como ele checar. Só se ele conhecesse em detalhes a Salete, como ela pensa, como é o jargão de como ela fala, ou de como ela escreve, de como ela dá nomes específicos para as coisas. Aí você junta esse grande cabedal de informações, aí você vai ter competência para avaliar se é a pessoa ou não. Então ele prossegue. A esse respeito, cada um está no direito de manter as suas convicções. Cada um tem esse direito. Nada tendo o espiritismo a ver com isso. E Kardec está deixando claro. Não é porque alguém está dizendo que teve uma aparição que o espiritismo tem a obrigação de ir lá e provar que teve aparição. Não existe essa obrigatoriedade. Dizemos tão somente que os fatos que o espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de um mundo de coisas que pareciam, teoricamente, inicialmente, sobrenaturais. Desde que alguns dos que passavam por miraculosos encontram, assim, explicação lógica, motivo, é este bastante para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Então ele fecha mais ou menos assim. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não conseguem obter, achar-lhes qualquer explicação. Então, como ele não consegue achar aquela explicação, alcançar aquela explicação, ele acha que não existe. Dá-lhes uma base racional, ou seja, explica para essa pessoa lógica e a dúvida vai embora. A explicação neste século em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção, ou seja, de certeza. Nós passamos a compreender melhor o que nos são explicados. Se a gente vê um fenômeno magnético e entende, observa a explicação da base do fenômeno magnético, a gente passa a compreender, passa a ter a convicção total no magnetismo. O magnetismo existe. É nisso que está querendo detalhar com relação, inclusive, aos próprios fenômenos espíritas. Daí o vermos todos os dias pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agitar-se ou um médium escrever, se tornarem tão convencidos como nós, unicamente porque leram e compreenderam. Por exemplo, você não precisa compreender... Por exemplo, você tem certas leis naturais, por exemplo, lei da gravidade. Você não precisa entender como a gravidade funciona no universo para saber que tem alguma força puxando tudo para o centro do planeta Terra. Você está vendo a força acontecer. Quando você começa a compreender a explicação disso, você vai observando os outros fenômenos. Então, isso que está querendo dizer. À medida que você estuda os fenômenos, você passa a compreender, mesmo que esses fenômenos não estejam ocorrendo com você ou ao seu derredor. Porque muitas pessoas falam isso. Existe materialização? Então materializa alguma coisa aí para mim, eu quero ver agora.
A pessoa acha que o telefone toca de lá para cá, né? A pessoa acha que o espiritismo tem controle dos fenômenos espíritas. Como se você pudesse chegar assim, de repente, eu sei como se forma a chuva. Um cientista pode falar isso, eu sei como se forma a chuva. Mas você vai chegar para o cientista e falar, faz chover aí? Você não vai falar isso para o cientista, faz chover aí. Então você compreende que, peraí, uma coisa é compreender o fenômeno, outra coisa é achar que você tem poder sobre ele. Então nós não temos poder sobre ele. Mas o poder da convicção, que passa a criar certeza, se baseia na explicação do fenômeno. Quando nós observamos a explicação do fenômeno e por que ele existe, aí a parte filosófica, Kardec bate pesado, por que tal fenômeno ocorre sabendo que Deus é inteligência suprema e que é amor e bondade infinita? Por que tal fenômeno ocorre? Com certeza é para o nosso progresso. A gente não está sabendo absorver o melhor daquele fenômeno. Então ele prossegue. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se conduziriam as nossas convicções. Os nossos olhos são altamente limitados. Hoje está todo mundo olhando para uma tela aí, a tela do celular, a tela do computador. Eu peço desculpa a vocês, mas vocês estão sendo enganados. Vocês estão olhando para um monte de pontinho aglutinado. Não existe tela. Só existe LEDs. São vários pontinhos. E só tem 4 cores. Quando elas se misturam, você vê o colorido. Porque sabe como funciona o olho físico humano. Então vamos ver aqui que alguém fez alguma pergunta aqui no chat. Eu peço licença para vocês para a gente observar aqui. Vamos lá. Desde lá de cima, no livro A Noviça e o Faraó, também fala da possível levantação das pedras de construção das pirâmides. Sim, não vou dizer que é impossível. 200 toneladas não é impossível. Já ficou uma faixa plausível, é bem possível. De novo, sabemos o mecanismo pelo qual ocorre. A espiritualidade permitir aquela quantidade absurda de pedras só para agradar a vontade de uma ou duas pessoas foge um pouco a nossa percepção espírita. É nesse aspecto que Kardec quer que a gente tenha bastante consciência. Levantar uma pedra para um único objetivo, gastar um pouco de energia para um objetivo, gastar muita energia para um objetivo pequeno, material simplesmente, muito pouco provável. É nesse aspecto que a gente tem que perceber como Kardec busca que a gente possa compreender. Tem uma conhecida que diz que fazendo aula de yoga viu uma pessoa volitar. Acontece, pode acontecer. A pessoa volitar é uma coisa que não é impossível. Como ele foi falado aqui dessa Salete teve aparição. E como inicialmente foi falado dessa outra pessoa que ocorreu a levitação. Ela levitou, né? Essa que é a questão. Ela saiu dessa condição de estar com o pé no chão. Essa Salete não, foi um pouco mais aqui acima. Foi a... Cadê? Perdi aqui o... Bem, tem um nome aqui em cima de outra personalidade que foi observada executando o mesmo fenômeno. E isso acontece, sim, não é impossível, pode ocorrer. Mas não necessariamente tem a ver com a meditação em si. A pessoa tem uma capacidade, ou alguém do grupo ele tem a capacidade mediúnica para doar fluidos para que o fenômeno ocorra. Mas essa aparição, todos viram, ou só... isso já conversamos, a Ana comentou. A outra pergunta aqui, então, as aparições são vistas por todos e há visões mediúnicas pelos médiuns com esta faculdade, certo? Exatamente. A aparição é como se tivesse fisicamente lá. Qualquer um, tendo mediunidade ou não, ostensiva, todos nós temos mediunidade, já compreendemos que temos intuição, que temos comunicação, inclusive, com o nosso anjo da guarda, continuamente, nós que não queremos dar ouvido a ele ou ela. Então, o fenômeno mediúnico, a aparição é classificado como um fenômeno mediúnico no sentido de explicar como ela se forma, como ela se processa, como se dá origem. É impressionante por quê? Porque chegou um nível de condensação da matéria tão genuinamente complexa que chega sendo visível a todas as pessoas.
Ou seja, vamos compreender também que o médium que possui visão mediúnica, chamado vidência, não necessariamente ele está vendo todos os espíritos continuamente. Então, quando vê algum espírito, foi gasta energia para que ele pudesse ver o espírito mediunicamente. Nada de graça. Tudo gera entropia. Tudo gasta energia no planeta, sem exceção. A aparição é tão impressionante porque pessoas sem nenhuma capacidade mediúnica estão conseguindo ver ali o desencarnado. Então, várias vezes, Chico Xavier, no começo da vidência dele, da eclosão mediúnica dele, ele tinha que perguntar às pessoas: você está vendo aquela pessoa aí dando tchau, falando comigo? Você está vendo aquela pessoa ali? Aí a pessoa dizia: não estou vendo. Aí ele sabia que era uma comunicação, era uma visão mediúnica. Então ainda tem esse aspecto. Mas numa aparição, a pessoa ia responder: estou vendo sim, a pessoa dando tchau sim. E ia lá, a pessoa desapareceu instantaneamente. Sim, porque era uma aparição. Certamente não fica uma aparição, né, por longo tempo. O próprio fenômeno de reuniões de materialização, como já falamos várias vezes, vamos repetir. Por que não tem mais? Queria tanto ver um espírito materializado. Esse tempo passou. Já existe material suficiente para estudarmos, nos aprofundarmos, sem ter que ficar gastando energia e colocando médios em risco. É um risco muito grande, letal até. Um médico que está doando fluido, que está doando fluido vital. Ele está doando fluido vital que depois é reposto. Ou seja, é recombinado, reequilibrado, mas está um desgaste energético suficientemente grande. Tanto é que em reuniões de materialização, como temos históricos hoje na doutrina, certos médiuns sofriam danos, porque alguém queria lá apertar a mão do espírito, queria tocar no espírito, mal sabendo ele que essa interação física poderia provocar lesões no médium que estava doando o ectoplasma para que o fenômeno ocorresse, né? Então, pessoal, é isso aí. Alguém mais tem mais alguma pergunta sobre esse aspecto? Porque é isso que é importante. A gente tem que compreender. O espírita não nega nenhum fenômeno e, especialmente, ele não fica dando crédito nos fenômenos que o próprio espiritismo não consegue explicar. Isso não quer dizer também que não exista. É que dentro das leis reconhecidas dos fenômenos estabelecidos não ocorre nada diferente, né? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Já estouramos o tempo. Então, eu peço a vocês, então, lá naquele grupo, pode fazer perguntas lá desse capítulo. Esse parágrafo eu não entendi. Porque agora vamos entrar num capítulo bem complexo, que é o método. Se a gente achou até aqui difícil, pode ter certeza. O capítulo 3 do método é mais complexo, é mais profundo. Tá ok? Mas vamos caminhando, digerindo parágrafo por parágrafo e vamos compreendendo cada uma das frases e vamos assimilando o pensamento não só de Kardec, como desses espíritos superiores que guiaram essa obra. Eu vou fazer a prece então. Aqui teve mais uma pergunta. As aparições de Maria, Mãe de Jesus. Faltam 5 minutos, hein? Senão ele corta, é verdade. As aparições de Maria, Mãe de Jesus em Fátima. Pode ocorrer. Como, assim, o Espiritismo reconhece e compreende esses fenômenos. Eles com certeza podem ocorrer. Ainda mais se é para acolher, amparar os corações de milhões de pessoas do mundo. Então, sim, pode ocorrer. É um princípio positivo, ainda por cima, né? E o Espiritismo compreende esse fenômeno. Não critica, muito pelo contrário. Então, vamos então à nossa prece de encerramento. Eu vou fazer a prece para a gente ganhar um tempinho aqui, já que eu estou no limite aqui do tempo. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, estudando tão complexa ciência das novas percepções da natureza a envolver os nossos sentimentos, as nossas ações dos nossos pensamentos, nas condições anímicas e mediúnicas, que possamos, Senhor, estarmos sempre caminhando nas atividades segundo seus desígnios de amor e paz. Pedimos em especial por todos os lares, por todas as consciências, por todos os pensamentos, por todas as pessoas que estão ligadas, inclusive, aos nossos pensamentos, que igualmente sejam amparados e socorridos neste momento.
pedimos igualmente para darmos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu peço, quem tiver dúvidas a respeito, a gente coloque lá no grupo e a gente tenta responder aos pouquinhos. Tá ok? Boa noite a todos. Tchau, tchau. Oi.